Olá, como foi a última semana de vocês? Rogamos ao bom Deus, Pai de todos os homens e mulheres, que esta próxima possa ser das mais felizes. Hoje o nosso tema livre abordará um assunto muito interessante que é a terapia de vidas passadas. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Então aguarde um pouquinho que nós vamos explicar já já. Na sequência nós temos Cristo e nós no terceiro milênio, com as palavras de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Fique conosco, Diálogo Espírita é feito para você. Aproveite bem o nosso programa. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema de livro de hoje vai falar sobre terapia de vidas passadas. Aqui comigo o Joilson Mendes e o Jean Kulcheski. Para vocês terem uma ideia, para começo de conversa, TVP, em abreviatura, né, de terapia de vidas passadas, é uma técnica usada por terapeutas especializados, profissionais, que utiliza da regressão de memória nos pacientes, visando buscar no passado esquecido as causas de problemas, principalmente de ordem psicológica e emocional, como traumas, fobias, problemas de relacionamento interpessoal e doenças psicossomáticas, principalmente essas áreas. Frequentemente no meio espírita há uma certa resistência para esse tipo de terapia. Embora, como eu frisei, é uma coisa não exatamente atrelada às atividades espíritas, porque é coisa de consultório e não de centro espírita. Mas, devido às implicações que traz, especialmente em dois princípios básicos adotados pela doutrina espírita, que é a sobrevivência da alma e a reencarnação, traz um grande interesse para a nossa área, para o nosso estudo, porque de certa forma as regressões que permitem a terapia, elas comprovam a multiplicidade das existências. Então, para nós, nesse aspecto é muito importante. Há duas Joilson e Jean, antes de passar a palavra para vocês, duas maneiras, duas metodologias principais que são aplicadas nesse caso, que é através da hipnose ou através da livre associação de ideias. Mais na frente a gente vai ver as vantagens e desvantagens de ambas, né? Como eu disse, então, entre os espíritos não há uma unanimidade em função de que muita gente acha, os que são contra, que poderia criar alguns inconvenientes. Isso a gente vai encontrar em algumas questões do Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas questões, algumas declarações dos Espíritos, e talvez até do próprio Kardec, dizendo que seria inconveniente, porque lembranças de vidas passadas poderiam, entre outras coisas, perturbar o desenvolvimento da existência atual. Seja, por exemplo, revivendo conflitos graves, talvez dentro da própria casa, por exemplo, onde se reencontrariam pessoas que no passado tiveram problemas graves entre si e, portanto, reabririam todos aqueles conflitos. Ou também no âmbito pessoal do indivíduo regredido. Poderia exacerbar o seu orgulho, caso soubesse que foi um vulto, uma personalidade muito importante, poderosa, etc. Ou, por outro lado, poderia colocá-la muito para baixo, caso essa pessoa tivesse nas costas, né, sentido figurado, uma folha corrida de crimes, por exemplo. Um passado de culpa. Um passado de culpa. Então isso poderia impedir que ele desse sequência ao processo de reajuste, de reequilíbrio, de olhar mais ao futuro do que o próprio passado. Porém, é fato que é uma terapia que vem sendo praticada já de algum tempo e com bons resultados, a gente vai ver aí na sequência. O que não é aceitável, né, Joilson Ger, é especificamente, ou digamos assim,
o seu uso para a vã curiosidade. Eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa em cima disso. Dentro do que você comentou, né, Wilson, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: eu estou preparado para conhecer as minhas existências passadas? Será que eu tenho condições psicológicas de conhecer, de saber quem eu realmente fui? Então essa é a pergunta que a pessoa tem que se fazer antes de buscar esse tipo de tratamento, de terapia. Muito embora, ao longo do processo, sendo feito junto com um profissional competente, a pessoa conseguirá sim chegar a essa resposta por si só. Agora, que ela traz enormes benefícios para problemas psicológicos, problemas de saúde, inclusive, isso é fato. E a primeira coisa que a pessoa, que o profissional faz quando faz o diagnóstico da pessoa que está interessada em fazer uma TVP, é saber o motivo pelo qual ela está interessada em fazer isso. E se ele sabe que é por vã curiosidade, ele já pode o processo. Se o profissional realmente é um especialista que entende do assunto, ele não vai fazer somente por curiosidade, porque ele sabe que não é o correto. Algum tempo atrás eu fui procurar por uma pessoa, já faz tempinho, e ela, só que isso ocorreu aqui em Curitiba, e ela veio perguntando dos convenientes e inconvenientes, mas era desse tipo. Não era, o terapeuta não era um terapeuta, era um curioso também, né? E que meio se oferecia para tentar ajudar por problemas menores, que não justificavam as regressões, né? E eu, embora não conhecendo a pessoa, pelo que a interessada em fazer a regressão me colocou, eu desaconselhei. Digo, olha, eu acho que não é o caso, pensa bem e veja com quem está lidando. Se você quer fazer, procura realmente um profissional, uma pessoa competente e recomendada. Inclusive, tem casos de profissionais, vamos assim dizer, que tiveram um certo sucesso no seu trabalho, um bom desempenho, porém, ao longo dessa sua atividade, a pessoa, o que ela fazia? Ela alugava uma sala num prédio aí, colocava 50 pessoas lá deitadas para fazer uma terapia regressiva coletiva. Né? Esse é um verdadeiro perigo, né? Porque se 3 ou 4 ali resolvem ter uma experiência um pouco mais expressiva, vamos assim dizer, como é que ele daria conta de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo? Não tem como. Então, nessas situações, é completamente desaconselhável fazer. Porém, a doutrina espírita ela não é contra. Né? Tem muitos espíritos que nós vemos aí que eles dizem que é contra, que não deve fazer, porque isso vai prejudicar a existência atual da pessoa. Porém, o próprio livro dos médiuns vai dizer que algumas vezes nós podemos fazer, não sendo por curiosidades. Tem a questão lá 290 de O Livro dos Médiuns, o item 15b. Ele vai dizer, Kardec perguntou se a pessoa poderia fazer a regressão para conhecer a respeito do seu gênero, da sua posição social, as qualidades e os defeitos que predominaram em nós. E os espíritos disseram assim, isso pode ser revelado. Então a gente vê também que falta do movimento espírita, da pessoa, do espírita, o estudo da doutrina espírita e o conhecer um pouco mais profundamente essas situações antes de sair negando ou falando que não se deve fazer. Há várias, como eu citei logo no início, há alguns posicionamentos justamente por isso, uma questão de prudência para evitar os abusos, onde é fácil uma área dessa, especialmente quando a doutrina espírita foi codificada por Kardec em meados do século XIX. A propósito disso que o Wilson colocou, a questão 399 do Livro dos Espíritos diz assim, mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência que lhe podem ser reveladas essas informações das existências anteriores. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, reforçando o problema da vã curiosidade. Essa citação tua do Livro dos Médiuns, eu até tenho aqui, me permita, colocar ela de maneira mais completa, porque para enfatizar aí o que você já colocou. Deus, às vezes, permite que sejam reveladas dependendo do objetivo, se for para edificação e instrução, mas nunca Deus permite para satisfazer a vã curiosidade. Porque as pessoas também são muito vaidosas, elas muitas vezes por curiosidade querem saber se elas foram
príncipes ou princesas em encarnações passadas, pessoas poderosas, e querem alimentar o seu ego, alimentar essa sua vaidade. Por isso querem fazer. Mas o que isso vai agregar? Nada, nada. Não agrega em nada. Agora, a gente vai voltar nesses aspectos mais específicos. Eu gostaria só de voltar um passinho atrás aqui, dizer o seguinte, que os precursores da TVP, né, Fernandes Colavida, a partir de 1887, e um pouco mais tarde, Albert Rochat, que foi um francês, tem um livro muito bom, As Vidas Sucessivas, na última década do século XVIII, e primeiro do século XIX e primeiro do século XX, né, obviamente. Quando trabalhou com 18, chamavam de sujets, né? Sujeito, indivíduo. Era sujeito de francês. Exatamente. Em termos de uso mais moderno, passou-se a ter maior interesse, inclusive no meio acadêmico, nos Estados Unidos, pessoas não ligadas a qualquer religião, muito menos à doutrina espírita, e que passaram a descobrir a validade dessas terapias a partir de 1967. Especialmente quando um psicólogo protestante tinha sonhos repetitivos, né, com um navio afundando. Submetido à regressão, além da vida intrauterina, descobriu-se a época local do acontecimento, e pela lista das vítimas, constava o nome que ele tinha usado na última reencarnação e que ele dizia ter sido. Uma comprovação de reencarnação. Uma comprovação de reencarnação. Então, hoje em dia nós temos o Morris Netterton, que é também um dos grandes especialistas. E antes da gente ir para o intervalo, eu só gostaria de fazer mais um acréscimo aqui. A gente volta nesse ponto depois. Essas críticas de muita gente, de leigos, dizendo que nas regressões só aparecem vultos importantes da história da humanidade, né? Grandes religiosos, imperadores, reis, princesas, os chamados Napoleões, Francisco de Assis, etc. Cientistas. A doutora Júlia Prieto Pérez, isso já há alguns anos atrás, ela já tinha catalogado 7.000 pacientes tratando com terapia de vida passada. E somente dessas 7.000, apenas 3 tinham sido pessoas realmente que se disseram ter sido em reencarnação passada alguma pessoa importante. Depois derruba por terra essa questão que só tem gente importante e Joões e Marias não aparecem. Nós voltamos em seguida, depois do intervalo. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos de volta com o Diálogo Espírita e hoje o nosso tema livre, falando sobre terapia de vidas passadas. Eu falei no início sobre as vantagens de se escolher a hipnose, ou melhor, não há preferência pela hipnose, muito pelo contrário, prefere-se a livre associação de ideias. Por quê? Porque nesse caso, o paciente se mantém consciente, né? E ele pode acessar de uma maneira seletiva as suas lembranças. Mas tem uma diferença básica, fundamental, que é a seguinte: na hipnose, o indivíduo, na associação de ideias, ele vê como se fosse um espectador, ele vê as cenas, vê a si mesmo na personalidade interior, talvez até com sua aparência física e tudo, porém, como se fosse um ator atuando lá fora, de fora. É como se ele estivesse assistindo numa tela de cinema.
Na hipnose, não. Na hipnose, ele vivencia cada momento, cada emoção. Por isso que ela é um pouco mais, eu não digo perigosa, mas um pouco mais desaconselhável. Então, é preferida a livre associação de ideias. Para vocês terem uma ideia, normalmente se usa de 20 a 25 sessões de 2 horas, né? E há resultados positivos em 70 a 80% dos casos para asma, úlcera gástrica, distúrbios dermatológicos, fobias, problemas interpessoais, inclusive de ordem sexual. Não é recomendada para gestantes, pessoas com obsessão, psicóticos ou a realização de sessões coletivas, lembrado pelo Wilson no primeiro bloco, quando a pessoa está com sono ou muito cansada. O que vocês têm para acrescentar? Dentro do que você comenta dos 70, você colocou aí 70, 80% de casos são resolvidos, né? Ou tem uma margem aí que não alcança o resultado esperado nesse tratamento. E Joana de Ângelis, ela fala a respeito disso no livro Dias Gloriosos. Ela vai dizer assim, ó, nem todos os pacientes que forem objeto de recordações por tal processo se libertarão dos efeitos danosos dos atos infelizes. Isto porque se fazem necessárias as mudanças de comportamento para melhor. Ou seja, se você for lá, você descobriu que o problema teu com a tua família, tua mãe ou teu pai, é porque vocês foram inimigos no passado e estão juntos nessa existência para reajustarem. E você descobre isso, em vez de mudar o seu comportamento para com aquele familiar, você se revolta mais ainda? Teu problema vai continuar, não vai resolver. É preciso um abrandamento do nosso caráter e buscar de todas as formas a reforma íntima. A gente percebe que tem uma coisa para consertar e tem que consertar, senão a situação vai continuar do jeitinho que estava antes. Nada vai mudar. Já a doutora, muito bom essa colocação da Joana de Ângelis, porque a doutora Júlia, citada anteriormente, ela diz o seguinte, que algumas pessoas não regridem nunca. Tem um percentual que não cura, não resolve o problema, e tem um percentual que nem regride. Nossa. E ela diz que esse que não regride é porque o resgate kármico ainda não terminou. Então, nesse caso, só resta fazer o atendimento fraterno, a orientação evangélica, conforme o caso, medicação para minorar os efeitos, dependendo da gravidade do quadro. Então, veja que quando é feito por profissional competente, a coisa não foge de controle em momento algum. E lembrando também que a própria espiritualidade nos orienta o seguinte, se você quer saber quem você foi no seu passado, estuda a tua vida presente. É só você fazer uma autoanálise das suas tendências, você vai ter uma noção de quem você foi no passado. Teus pensamentos, os teus sentimentos, de como que você age no dia a dia. Você é uma pessoa explosiva? Né? Qualquer coisinha você já está chutando o pau da barraca, como se diz? Né? Até porque a nossa evolução é muito gradativa e quantas vezes que, infelizmente, a gente comete os mesmos erros dia após dia, semana após semana, e de repente os mesmos erros encarnação após encarnação. E como essa evolução é gradativa, realmente, observando o dia de hoje, eu sei como foi meu dia de ontem. Que é o que é mais importante, porque realmente, voltando à situação do ator, que desempenha vários papéis, em cada reencarnação a gente desempenha um papel, né? É claro que isso pode ser importante, é o histórico e tal, mas o que vale é a individualidade. A individualidade é a mesma na encarnação, em todas as anteriores e na atual. É isso que conta, o nosso caráter, nosso temperamento, nossa personalidade, o que a gente adquiriu de conhecimento e de moralidade. Como que foi feito os processos também não interessa. Só vai ter interesse nesses casos em que, às vezes, um problema até não muito grave, mas que atrapalha demais a vida da pessoa. Infelizmente, o tempo não comporta para a gente dar aqui exemplos de casos concretos, onde, às vezes, a situação atrapalha muito a vida conjugal, compromete toda a união, o casamento do casal, o tratamento com os filhos, o fato de não poder engravidar ou de ter uma repulsa por um filho. Então, isso é uma coisa muito grave que pode ser feito alguma coisa, buscar no passado a razão e tentar minorar, contornar o problema. Diga. Pegando o gancho do que você falou também a respeito dos problemas para os quais para que é recomendado, né? Joana de Ângelis, ela diz o seguinte, que a partir do momento da rememoração do fato, nós deixamos de emitir as ondas mentais lá do passado. Então, veja, é algo assim muito profundo do que ela fala, porque nós sabemos que nós, enquanto ser espiritual, nós somos uma onda.
uma frequência de onda. E a partir do momento que você faz essa rememoração, você interrompe certas frequências de ondas que ainda estão vibrando dentro de você. E por isso, aí é onde vem a ocorrer, vem sanar o problema de saúde da pessoa. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar a título de ilustração aqui, por exemplo, há uns anos atrás, teve uma revista de grande circulação nacional, que circula até hoje, e que a repórter se submeteu, fez uma matéria sobre terapia de vidas passadas, e se submeteu ela própria a 3 regressões, e ela voltou para 3 encarnações diferentes. E ela se sentiu extremamente comovida e convencida. E ela não acreditava nem em reencarnação. Eu tenho até o nome dela, é Valéria Propato, o nome da jornalista. Não lembro de que revista é. Acrescentando também o seguinte, é uma bibliografia de mais de 200 títulos, incluindo grande número de autores estrangeiros, sem vínculos com qualquer religião, como Morris Netter, já citei, Edith Fiore, Patrick Druot e Thomas Verne. Eu, particularmente, Wilson e Jean, eu recomendo A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda, que trata do assunto de uma maneira científica. Ele é um estudioso da área, com formação profissional na área, e espírita. Então ele une as duas coisas. Então, para deixar de lado todo esse achismo que muitas vezes a gente vê por aí. E para fechar, eu cito um outro livro, que é Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, recebido psicograficamente por Divaldo, ninguém menos do que Divaldo Pereira Franco. Onde ele diz assim, rapidamente, a TVP é conquista muito importante, libera o paciente de muitos traumas e conflitos pela regularização dos erros pretéritos. Fechozinho para vocês. Joana de Ângeles, ela vai além da terapia regressiva. Ela propõe que nós aprendamos a fazer o desdobramento astral, que ela diz, ou seja, as nossas viagens astrais, para que possamos, então, fazer essa limpeza do nosso inconsciente. E o principal também é, caso necessite uma terapia dessas, não fazer com qualquer aventureiro também. Exato. Pegar uma pessoa especializada, competente para tal. Então é isso, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Nosso tema livre. Segue os demais, o Cristo e nós no terceiro milênio. Até mais. Olá, amigos. Nos pediram para comentarmos alguma coisa a respeito da lição de Jesus, sobre dar de graça o que recebemos de graça também. Quando que ele falou isso? Ele disse, curai enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios dos espíritos maus, dai de graça o que de graça recebestes. Ele estava orientando os seus discípulos para que saíssem, propagando não só a sua doutrina, mas promovendo a reharmonização das pessoas, curando aqueles que estavam doentes. Mas a recomendou, acima de tudo, façam tudo isso, mas nunca cobrem. Façam de graça, porque esses são dons que não são seus. Certamente era o que ele queria dizer. Jesus sempre condenou veementemente o comércio das coisas santas. Ele dizia aos mercadores do templo, né, que aquilo era ilícito, que Deus não vendia suas bênçãos. Quando, segundo os relatos, com muita energia, não é, ele expulsou os vendilhões do templo. Ele dizia àqueles que o procuravam que as preces pagas não têm valor, que nós não deveríamos ser como os escribas que devoram as casas das viúvas, isto é, buscam amealhar os seus recursos indevidamente, a pretexto de fazer longas orações em benefício dos seus mortos. Em todas as ocasiões, Jesus colocou que os dons de Deus, as suas bênçãos, o socorro espiritual, o reequilíbrio das nossas almas está ao alcance de qualquer das criaturas que se dirijam com humildade e sinceridade ao Todo-Poderoso, ao Pai Criador. Ele nos ensina que os dons da vida, aquilo que recebemos de Deus, com a vida que temos, nós temos obrigação moral também de distribuir, de proporcionar sem cobrarmos. É claro que
hoje em dia, né, e desde a antiguidade, em algumas religiões, determinados rituais são cobrados e não estamos condenando práticas aceitas pelos irmãos de outras crenças. Mas não deveríamos ter que pagar para ter acesso a benefícios espirituais. Jesus disse que isso não podia acontecer. Dentro da seara espírita, não é? Nós vemos sempre o cuidado, com o alerta, para que os dons mediúnicos jamais sejam objeto de qualquer recompensa, nem em admiração, nem em apreço especial pelo médium, porque a mediunidade, o dom de transmitir as informações do mundo espiritual, estão ao alcance de todas as criaturas. São dons que existem desde que o homem surgiu na Terra. E apenas tem um novo tratamento com a doutrina espírita, mais sistematizado, mais didático e vinculado às suas consequências morais. Nós temos que ter cuidado quando falamos dos dons espirituais para que não sejam mercantilizados. Quando ouvirmos falar que alguém cobra para dar orientação, para adivinhar futuro, para dar conselhos espirituais, temos que nos perguntar: as inteligências livres, que são os espíritos superiores, viriam proporcionar conselhos a alguém que cobra por isso? Os missionários, os emissários de Jesus, estariam subordinados a aconselhamento e atendimento mediante pagamento? Se alguém nos convidasse para uma reunião e depois cobrasse a entrada das outras pessoas em benefício próprio, nós iríamos? Nunca. Um espírito superior jamais comparece aos locais onde há qualquer espécie de cobrança. Portanto, lembremos sempre, os dons espirituais, a verdade espiritual, o conhecimento, a mediunidade, estão ao alcance de todas as criaturas que se disponham a estudar o assunto, a fazer uma experimentação séria, a se dedicarem durante longos anos à preparação que o cultivo das verdades espirituais exige. Mas não pensemos que podemos adquirir ou receber qualquer benefício material por isso. Os dons da vida que nos foram dados de graça, a oportunidade de servir, a alegria de amar, a possibilidade de ouvir, de falar, de agir em benefício da melhoria do ambiente em que estamos, são coisas que nos foram dadas e, portanto, temos que distribuir, usar bem, sem receber qualquer retribuição, sem esperar pagamento. Aquele que ajuda e espera reconhecimento, espera gratidão, nem precisa ser pagamento material, está querendo ser pago. Isso não é lícito, segundo Jesus nos ensinou. Saibamos, portanto, amar, retribuir aquilo que Deus nos deu, servir, ainda que em horário mais restrito, porque precisamos ganhar o pão material, mas servir com alegria, indiscriminadamente, com generosidade e gratuitamente distribuindo tudo aquilo que a vida nos deu de bom. Muita paz. Fiquem conosco. A editora O Clarim, de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Ansiedade, Pânico e Depressão, de José Luiz Condota, é um de seus últimos lançamentos. A íntima relação entre corpo e espírito nos processos dessas doenças e a chave do complexo energético para sua prevenção e solução. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou ainda pelo Clube do Livro Espírita Curitiba, no e-mail adpr@adpr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.
Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.